buscai primeiro o reino de Deus. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano. Sou um trabalhador do Grupo Espírita Fraterno Fonte Viva, atividade que é realizada no Jardins do Cerrado, bem na divisa com Trindade. E é um grande prazer estarmos aqui nessa casa de Serapião Ribeiro novamente. Nós estávamos conversando aqui há pouco, me recordando que eu já estive presente aqui palestrando, mas há algum tempo atrás, né? E é um grande prazer então estar retornando nessa casa novamente, onde eu me sinto em casa, estou me sentindo em casa, até porque vejo fotografias, né, do patrono do trabalho do Fonte Viva, que é Chico Xavier, também ali figura de Emmanuel. Então a gente se sente muita vontade, muito em casa, né, no meio realmente de amigos e irmãos, para falarmos de um tema que é atualíssimo para todos nós: os trabalhadores da última hora. Eis-nos aqui, os trabalhadores da última hora. Somos nós que perdemos tantas oportunidades outrora e estamos agora nesse momento histórico do nosso planeta, recebendo talvez a derradeira, no sentido de definirmos os nossos destinos, definirmos o rumo do nosso progresso. Todos nós sabemos que estamos atualmente no meio do processo de transição, de provas e expiações para a regeneração. Estamos vivendo este momento histórico do nosso planeta. E haverá então, conforme dizem os espíritos superiores, a separação do joio e do trigo. É necessário decidirmos se seremos joio ou se seremos trigo nessa divisão. Só será permitida a reencarnação no orbe regenerado daqueles que conseguirem alimentar em seus corações e suas mentes mais o amor, a fraternidade, a benevolência, do que as más tendências. Os espíritos superiores, então, nos fazem o alerta. Somos nós os trabalhadores da última hora. E precisamos, então, trabalhar pela construção de um mundo melhor e, consequentemente, pela construção da nossa estrada evolutiva. É preciso compreendermos que todos nós, ao reencarnarmos, somos dotados de possibilidades. Relembremos a parábola dos talentos. O Senhor deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. E depois exigiu prestação de contas acerca desses talentos. O que recebeu 5 talentos, multiplicou, ganhou mais 5 e os entregou ao seu senhor. O que ganhou 2 da mesma forma, multiplicou, ganhou 2 e os entregou ao seu senhor. O que recebeu um só talento, como nós nos recordamos da parábola, enterrou o seu talento na areia, por medo, por descrença, por desânimo, por preguiça, mas o enterrou e o entregou ao seu senhor, dizendo a ele: olha, não trabalhei o talento, mas aqui está e te entrego como recebi. E aí o que diz o Senhor a esse servo? Que ele foi mau e infiel. Que ele não foi um bom trabalhador.
que lhe foi dado um talento para que ele multiplicasse. E isso serve para todos nós. Muitas das vezes ouvimos alguém dizer que não tem posses, não tem conhecimento doutrinário para poder realizar o bem. Só que Jesus, com a parábola dos talentos, nos mostra que todos nós, independentemente da nossa condição, todos nós recebemos talentos. Uns recebem 5, outros 2, mas pelo menos um nós recebemos. E mesmo que nós recebamos um só talento, é necessário que nós multipliquemos esse talento. Precisamos então trabalhar pela construção de um mundo melhor. Pela coletividade e por nós mesmos. Estamos passando o processo que Sírios já passou, Capela passou, e é por isso que nós temos aquele livro maravilhoso, Os Exilados de Capela, que nos mostra que Capela viveu este momento de transição de provas e expiações para a regeneração, e aqueles que continuaram recalcitrantes no erro e na ignorância, vieram para a terra. E qual é o destino que nós queremos para nós? Como é que nós queremos enfrentar esse momento de transição? Que os Espíritos nos explicam. Talvez seja a nossa última oportunidade para definirmos os nossos destinos. Queremos continuar reencarnando na Terra regenerada ou queremos ser conduzidos a mundos inferiores, onde lá poderemos dar a nossa contribuição, especialmente intelectual? Todos nós somos então dotados de possibilidades. E o que nós estamos fazendo com as nossas possibilidades? Estamos utilizando-as, trabalhando essas possibilidades na construção do mundo melhor, ou estamos enterrando as nossas possibilidades para devolvê-las assim como nós recebemos? Estamos doando de nós mesmos em prol dos mais necessitados? Ou estamos de braços cruzados, numa ociosidade perturbadora, como se não tivéssemos nada a ver com o que acontece à nossa volta? Temos aí fora uma multidão de aflitos, esperando uma oportunidade, esperando o despertamento. E o que nós temos feito? Nós que temos um pouquinho mais de esclarecimento, nós que sabemos das nossas responsabilidades, nós que sabemos que a quem muito é dado, muito será cobrado, será que nós estamos sendo os trabalhadores da última hora com os quais Jesus conta? Será que estamos doando de nós mesmos tudo que o Mestre espera de nós? A notícia, no sentido de que Chico Xavier teria recebido uma revelação, teria havido uma reunião no plano espiritual para definir os destinos da Terra.
voltamos a dizer, estamos no meio do processo de transição. E nessa reunião, da qual teria participado nosso Senhor Jesus Cristo, foi então decidido o destino da terra. Para complementar o processo de transição, seria necessária a dor e o sofrimento? Como nós sabemos, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E alguns dos espíritos que participavam dessa reunião afirmaram que não havia outra alternativa para a humanidade terrestre. Que era então necessário que a Terra passasse por grandes dificuldades, que fosse assolada pela dor e pelo sofrimento, e assim então, diante de toda essa situação, a humanidade terrestre remanescente estaria então preparada e voltada para a finalização do processo de transição e a implementação do reino regenerativo no planeta Terra. Jesus, se condoendo por nós, para variar um pouco, pediu então uma moratória para a humanidade terrestre. Então que teria sido concedida essa moratória de 50 anos, para que nós, a humanidade terrestre, pudéssemos demonstrar aos espíritos superiores que não seria preciso esse processo de dor para alcançarmos a regeneração. Essa reunião teria acontecido em 1969. 50 anos. Esse prazo, então, se extingue em 2019. Temos, então, 6 anos para demonstrarmos a espiritualidade superior que nós conseguimos viver em fraternidade. Que nós conseguimos entender e vivenciar o amor ao próximo. Num mundo que vai se livrar da fome, da miséria, das guerras e, enfim, de todas as más paixões e os maus sentimentos que nós ainda alimentamos nos nossos corações. O prazo é curto e a humanidade terrestre não vem demonstrando alcançar esse objetivo ao final do tempo. E aí volto então a perguntar, será que nós, os trabalhadores da última hora, sabedores da nossa responsabilidade, conscientes de toda essa situação, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos fazendo a nossa parte dentro dos nossos lares? Será que nós estamos conseguindo amar os mais próximos? Os espíritos com os quais nós temos enormes dívidas e responsabilidades? Será que nós estamos conseguindo ter a compreensão e a tolerância necessárias para caminharmos juntos e cumprirmos com as nossas tarefas e com os nossos compromissos espirituais? Estamos vivendo momentos tensos para todos nós. Estamos vivendo momentos de desarmonia quase que absoluta nos nossos lares. Lembram-se daquela passagem de Nosso Lar? Lá já se falava que os casais mal dialogavam.
E nós estamos vivendo estes tempos. Tempos nos quais, se um amigo nos liga às 3 horas da manhã pedindo socorro, nós saímos de qualquer forma para atendê-lo. Mas se a nossa esposa, sentada ao nosso lado no sofá, nos pede para buscar um copo com água, nós olhamos para ela e dizemos assim: não, vai lá, a distância é a mesma, deixa de ser preguiçosa. Será que nós estamos dando a devida atenção aos nossos filhos? Espíritos colocados sob a nossa responsabilidade para que possamos dar a direção correta a eles, ensinando-os os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que são a bússola que nós necessitamos, todos nós? Ou nós estamos completamente absorvidos pelas coisas do dia a dia, pela nossa correria, e não estamos dando a atenção necessária aos nossos filhos? Estamos dialogando com eles? Ou estamos esperando que um traficante, um bandido, o alicie seja mais seu amigo do que nós? Não estamos conseguindo ser os trabalhadores da última hora, nem mesmo nos nossos lares. E como diz uma mensagem, o tempo urge. O tempo urge. O tempo está passando. E se nós pegarmos a passagem evangélica que ilustra o capítulo dos trabalhadores da última hora, que o Senhor contratou aqueles que passaram quase que o dia todo esperando, mas que ao final demonstraram a vontade de servir e de trabalhar e foram contratados e receberam por isso, ainda há tempo. Ainda há tempo para sacudirmos a poeira e mudarmos o nosso comportamento. Ainda há tempo para começarmos a trabalhar. Mas não percamos um minuto sequer, pois nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10, 15, 30 minutos. Poderemos mesmo não estar aqui encarnados. E poderemos chegar ao plano espiritual com um sentimento de culpa, com um sentimento de dever não cumprido, com um sentimento de que nós desperdiçamos uma grande oportunidade que nos foi concedida. Quantas pessoas nós vemos, algum tempo atrás, ouvi o relato de um amigo dizendo que não se dá com o pai, simplesmente não tem conversa, diálogo com o seu próprio pai. Tem uma conversa, nós dois, dialogando, procurei mostrar que, no mínimo, o pai merecia consideração por ter possibilitado a reencarnação dele. E que mesmo que não fosse uma pessoa dócil, uma pessoa tranquila, uma pessoa amável, que ele certamente tinha os seus motivos. E aí, eu acho que por um clique, certamente algum espírito afim estava participando dessa conversa, me deu um estalo e eu resolvi perguntar a ele:
Me fala do seu pai. Como foi a história dele? E ele então contou que seu pai apanhou durante toda a infância os seus pais. Era espancado quase todos os dias. Sendo que aos 8 anos de idade teria fugido de casa. De uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, entrou num ônibus, sei lá que jeito, e foi parar em São Paulo. Viveu na rua até os 18 anos, quando conseguiu se alistar no exército. Quando esse meu amigo terminou de me contar essa história, eu já nem precisava falar mais nada. Porque ele foi contando e se despertando. E aí eu perguntei para ele, meu amigo, como que você vai exigir doçura, afabilidade de uma criatura que só apanhou a vida inteira? Compreenda. Não exija dele algo que ele não conhece, que ele não recebeu. Quem sabe a sua missão junto a ele é ensinar isso. Você tem essa consciência. Ele talvez não tenha. E necessita aprender isso. Deve partir de você a busca de uma melhor relação, da tolerância. Aquela palavra atravessada, entrar no ouvido e sair do outro. Pois tenha certeza mais que absoluta, qualquer dificuldade que você tiver, quem estará ao seu lado será o seu pai. Mesmo que ele não seja doce com você. Mesmo que ele não te coloque no colo como você desejaria. Mas ele não recebeu isso, e é por isso que ele não sabe dar. Que isso vem a partir de ti. Quantas vezes você já disse para o seu pai, pai, eu te amo? Quantas vezes nós já dissemos para os nossos pais, pai, eu te amo? Para a mãe geralmente é mais fácil, né? A mulher é mais homem, assim, o homem tem uma dificuldade de expressar isso para outro homem. Aquele machismo besta, né? Tanta gente aí, exemplo lá da minha casa, servir de alerta para nós homens aí. Meu pai vai completar 70 anos de idade e nunca tinha feito exame de próstata. Teve um probleminha agora, tomara que seja passageiro. Aquelas coisas bestas que a gente tem, o homem tem. Quantas vezes nós já falamos para os nossos pais, pai, eu te amo. E será que nós estamos ensinando isso para os nossos filhos? Falando para eles, filho, papai te ama. Filha, mamãe te ama. Pois volto a dizer, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 30 minutos. Amanhã pode ser tarde para resgatarmos isso. Reencarnação é reconciliação. Reencarnação é oportunidade
oportunidade de nos reconciliarmos com espíritos com os quais temos dificuldades. E se nós prestarmos atenção nos nossos lares, nós vamos perceber isso de forma muito clara e muito evidente. Temos nossos espíritos afins, mas temos os espíritos com os quais temos imensas dificuldades. E essa oportunidade é de reconciliação com esses espíritos. E o que é que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Nós estamos nos reaproximando desses espíritos ou estamos nos afastando cada vez mais? O tempo urge. Não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Amanhã os nossos pais podem não estar encarnados. Assim como amanhã os nossos filhos podem não estar encarnados. E penso que não há coisa pior do que ver os pais, ou talvez pior ainda, porque altera o que nós conhecemos como uma ordem natural das coisas, um filho dentro de um caixão, e olharmos para aquela imagem que nós não gostamos nem de imaginar e sentir o remorso de não termos dado o melhor de nós. E é esse sentimento que nós temos que estender ao que Jesus nos mostra, que é a nossa família universal. Temos que cuidar dos mais próximos e não podemos esquecer que nós temos toda uma família nesse mundão de meu Deus. Alguns muito necessitados. Alguns entregues à tristeza profunda, ao desequilíbrio total, à depressão. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo em prol desses nossos irmãos mais necessitados de nós? O que é que nós estamos fazendo, nós mergulhados no nosso orgulho e que achamos que a nossa dificuldade é a maior do mundo? Nós que nos nossos momentos de sofrimento pensamos, por que Deus está fazendo isso comigo? E sentimos a nossa dor como se ela fosse a maior do universo. Sendo que ao nosso lado temos irmãos caídos em situações muito mais penosas que as nossas. Precisamos despertar. Precisamos angariar fundos para merecermos continuar encarnando na Terra. Precisamos ser esse trabalhador da última hora que Jesus espera. O Senhor da passagem evangélica encontrou dois que passaram quase que o dia todo sem trabalhar, mas que na última hora, no último momento, demonstraram vontade. Então é imprescindível que nós percebamos isso. Tudo depende da nossa vontade. Sairmos da zona de conforto, sairmos do lugar comum, depende da nossa vontade. Ninguém vai evoluir por nós. Ninguém vai caminhar por nós. Nós somos os construtores do nosso destino. Meus irmãos e minhas irmãs,
Se nós estamos ainda de braços cruzados, esperando o tempo passar, cuidado. Todos nós, muito cuidado. Estamos recebendo a oportunidade de ouro nesse momento da nossa trajetória espiritual. Aquela mesma oportunidade dos trabalhadores da última hora. Eles aceitaram o convite, foram trabalhar e receberam isso. Que nós possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para aceitarmos o convite de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos todos nós os trabalhadores da última hora. Vamos ajudar a construir um mundo mais fraterno, mais amoroso. Um mundo onde as pessoas possam se entreolhar e se sentirem bem, confiantes. Mudemos os nossos pensamentos, mudemos as nossas atitudes. Porque não adianta querermos mudar o mundo se nós não estamos conseguindo mudar a nós mesmos. E se cada um de nós individualmente mudar a si mesmo, o mundo estará consequentemente melhor. Fica então uma reflexão para todos nós, que nós possamos pensar nas nossas responsabilidades, tanto junto aos próximos, mais próximos, como junto àqueles que convivem conosco no orbe terrestre e que necessitam da nossa ajuda, necessitam do nosso auxílio. Irmãos e irmãs, multipliquemos os nossos talentos. Não nos enterremos, porque na hora da prestação de contas, nós vamos precisar mostrar a espiritualidade maior, o que é que nós fizemos de todas as possibilidades que foram colocadas nas nossas mãos. Agradeço a todos essa oportunidade de estarmos aqui. Beijo no coração de cada um de vocês que estão aqui primeiro, e fico assim à disposição e saio daqui com imensa alegria de ter podido estar aqui com vocês. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Buscai primeiro o Rei.